Olá, pessoal! Eu sou Gisele Ibe, apresentadora do podcast Acessibilidade em Alta, e estamos iniciando mais um episódio. Hoje com outra convidada bastante especial, Clarissa Monteiro, que é escritora, poetisa, estudante, jovem, tem deficiência visual, e vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco neste episódio. Eu vou me descrever para o público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, lisos, um pouco abaixo do ombro, estão soltos, olhos castanhos escuros também, estou usando um óculos de grau com armação dourada, brincos em tons de prata e cristal, uma corrente no pescoço também em tons de prata e cristal, estou usando um blusão de lã, numa estampa xadrez com preto e rosa. No nosso cenário, nós temos cortinas pretas atrás de mim e nas laterais, uma mesa preta com LED na cor roxa no entorno, microfones, câmeras. No meu lado esquerdo também temos uma televisão onde está aparecendo a logo do Acessibilidade em Alta. Hoje, pela primeira vez, é novidade aqui no nosso cenário, então vou descrever a logo para quem ainda não conhece. Em fundo roxo, um círculo que traz alguns pontos, trazendo o símbolo da universal da acessibilidade. Dentro desse símbolo do círculo, que é mais ou menos em tom azulado, temos um microfone, né? Porque estamos falando de um podcast. Neste microfone, temos alguns tons em degradê de amarelo, a verde azulado, azul esverdeado, né? Tons neon. E este microfone foi pensado justamente. Dentro dele, nós temos 6 bolinhas. A Clarissa não sabia disso, agora estou descrevendo para ti, Clarissa. Sim, é novidade. Temos aqui. 6 bolinhas, tá? Essas 6 bolinhas podem ser somente um detalhe do microfone, mas elas foram pensadas especialmente como uma cela braille, que é uma cela que traz 6 pontos. Para quem conhece o Braille é muito simples de entender essa descrição, mas para quem não conhece o Braille é só observar, porque no Braille a gente utiliza com reglete para escrita, que é uma régua, onde nós vamos fazendo alguns furos que formam códigos, e dentro de cada uma das celinhas podem haver 6 furos, e aqui a gente fez isso dentro do microfone, dentro do círculo do símbolo universal da acessibilidade. E ao lado direito deste símbolo, então, está escrito em tons de verde, acessibilidade, em letras garrafais, e embaixo em letras emendadas na cor amarela, em alta. Ficou claro, Clarissa? Muito bom. Então, eu já vou te apresentar e pedir, te dar oi, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, né? E Muito pedir bom. que tu faça a tua descrição também. Então, tá certo, pessoal. Eu sou a Clarissa Monteiro. Como a Gi acabou de comentar aqui, eu sou escritora, poetisa e deficiente visual. Tenho 16 anos e sempre tenho que pensar uns 5 segundos antes de fazer a minha autodescrição para lembrar a roupa que eu vi e todo o resto. Então, 5 segundos já passaram. Valendo! Eu sou também uma mulher branca, de cabelos escuros, né? Castanhos escuros longos, tão soltos. Tô com uma camisa vermelha, acessórios dourados, uma corrente dourada com strass e um brinco também dourado com strass. Tô com uma camisa, uma espécie de uma jaqueta vermelha de botões e anéis dourados nas mãos. Eu também uso um anel dourado e eu sempre esqueço de descrever que minhas unhas estão pintadas, mas estou com esmaltes. As minhas estão lilás, então. A minha também tá roxa. Olha só, roxo no roxo. É isso Olha aí. o roxo do roxo do roxo. Bom, Clarissa, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, trazer e apresentar o teu trabalho, que também será muito falado aqui nesse episódio. Eu tô com o teu livro nas mãos. E eu quero saber se tu tens a descrição da capa do teu livro em mente. Eu tenho a descrição da capa justamente porque, assim, eu já tinha uma ideia bem geralzona de como era a capa, quando a ilustradora me mandou, né, todos os modelos. Mas eu pude ver mesmo a descrição da capa quando eu pude fazer o audiolivro. E eu tive uma colaboração com uma escritora e a gente sentou ali e fez junto uma audiodescrição da capa do livro que está disponível, inclusive, na versão em audiobook da obra. Ah, perfeito. Então, assim, o livro ele tem aí um fundo em tons de verde, verde claro, um verde azuladinho.
No topo tem o título, né? Vozes Noturnas, nome da autora também, Clarissa Monteiro. E um rosto de uma mulher em marca d'água, como se estivesse observando aí o cenário. Na parte de baixo, voando, né, em torno, né, de toda a capa, tem vários corvos pretos, né? E na parte de baixo, também por todo o cenário aí, alguns vagalumes amarelos ou florzinhas amarelas, depende muito. São pontinhos bem abstratos de amarelo, assim. E embaixo a gente tem também uma parte mais... O fundo verde, ele vai escurecendo. Então, embaixo ele acaba ficando bem escuro. E tem vários corvos ali embaixo. Aí fica assim, né? Por cima a imagem daquele rosto feminino observando. Os pássaros voando, os vagalumes amarelos e o degradê de verdes no fundo. Que lindo, Clarissa. E qual foi a inspiração, então, deste livro, desta capa? Porque vocês pensaram, tu sente que ela realmente representa, interpreta também o conteúdo que tu traz no livro? Qual foi a tua inspiração ao escrever esse livro? E, sobretudo, Clarissa, por que Vozes Noturnas? Ah, sim, essa é uma Sim, pergunta que muita gente faz. Mas esse livro, ele nasceu no período da pandemia. Tá. Ele foi, de certa forma... Faz todo sentido. Porque era um tempo que todo mundo tinha tempo, né? Uhum. Tempo até demais, vamos convencer, né? Meu Deus, quanto tempo a gente tinha. Era uma coisa... E durante esse tempo todo eu passei escrevendo. E escrevendo muito, porque o isolamento é uma coisa que te dá muita pressão, te deixa meio mal e meio sensível, e a gente acaba recorrendo aí à arte como uma forma de fuga, né? Tu ainda é estudante? Ainda sou estudante. E eu Qual passei... período? Qual ano? Segundo ano do ensino médio. Certo. E aí, na pandemia, tu ainda estava estudando? No período da pandemia, eu fiz o 8º e o 9º ano inteiro em casa. Em casa. Então, eu ficava muito em casa e produzia sobrava muita tempo. literatura. Muita. Tanto que chegou um tempo lá a publicação, ela é muito longa, né? Eu posso agradecer que eu fiquei só 6 meses à caça de editora, mas a maioria das pessoas fica anos. Meus 6 meses é um milagrezinho, né? Sim. Mas, no período aí de março de 2021, junho já, eu percebi que já tinha mais de 60 coisas. Mais de 60 poesias ali. Entre corrigidas, não corrigidas, já tinha muita coisa. Então, tu passou 2 anos escrevendo o livro? Passei 2 anos escrevendo o livro. E ia colocando as ideias, a inspiração vinha de diversos pontos ou era algo específico? Como foi isso? Diversos pontos. Eu leio muitos autores, leio muitos poetas, gosto de muitos autores, muitos poetas. Acho que na literatura brasileira eu sempre acabo voltando para Augusto dos Anjos. Quem deu uma olhada no livro... Desculpa. Tudo bem. Inverno, né? Ah, sim. Provavelmente pode ver que tem bastante inspiração ali. Da Flor Bela Espanca também, uma poeta maravilhosa. E vários outros poetas eu sempre li bastante. E tive inspiração também em horários bem aleatórios. Então, às vezes eu tava ali, pensava, preciso escrever, ia lá e escrevia. E muitas vezes não era só à noite. Não era só à noite. Ah, tá. Mas muitas vezes isso vinha quando eu tava tentando dormir. Tentando é a palavra-chave, né? Porque... Sim. Tentando dormir e levantava e escrever, porque eu sabia que se eu dormisse no outro dia não ia ter mais nada, eu não ia conseguir mais fazer o que eu precisava, que era escrever. Então, a maioria desse livro aqui foi tudo durante, sei lá, da 1 às 6 horas da manhã, provavelmente. E Clarissa, tu sentia dificuldade de criação ou realmente vinha assim? Tu sentiu que foi fluido este livro, as ideias vinham, a inspiração vinha, tu pensava e conseguia traduzir exatamente o que tu estava sentindo, ou tu enfrentou também dificuldades nesse sentido, autocobrança? Esse processo de criação foi leve para ti? O resultado do livro é uma consequência de um processo que se deu de forma natural? Ou não? Ou foi algo que também tu se cobrou e tu queria um resultado, e tu queria um livro? Qual foi a ideia que tu teve nesse momento? Assim, o que eu posso dizer? O meu livro ele é uma coletânea. Então, eu não fui com um pensamento consciente, vou escrever um romance, vou escrever uma biografia, vou escrever um livro aqui com início, meio e fim, e até tal de um prazo produto. eu preciso ter tal coisa. Não tinha uma editora me pressionando, porque era o meu primeiro trabalho e não tinha pressão. Tanto que, sinceramente, até começar a ver que eu tinha o suficiente, eu nem pensava assim em publicar. Eu pensava em publicar como uma ideia distante. Depois eu vou publicar. Mas quando eu vi que realmente tinha muito,
E eu via que eu já tava largando em outros lugares, assim, gratuito. Poemas, assim. E eu tava vendo De que tava forma? tendo um retorno muito bom. Mostrando pra muita gente, muito do boca a boca. Ah, sim. Muito desse livro aqui, ele é bem analógico, assim, ele é bem, bem boca a boca. E mostrando. Deixa eu só localizar de novo aqui o microfone certinho. Tá, O microfone tá bem na tua tá frente. certo. É só insegurança mesmo. Fica tranquilo. Mas muito dele foi boca a boca, então não tinha tanta pressão no primeiro livro. Porque não foi uma coisa que eu precisava ter uma continuidade, precisava ter um prazo. Eu só ia lá, ia produzindo e depois descobri, nossa, dá pra juntar tudo. E aí, como foi a busca pela produtora? A busca pela editora foi... Isso. Sim. Foi... Eu acho que eu nunca preenchi tantos formulários na vida. Eu acho que todo mundo tem um trauma, né? De formulário de faculdade, de formulário de coisas assim, de formulário de emprego. Ai, por então, favor. eu preenchi... Nossa! Principalmente a gente que tem deficiência visual. Porque, assim, ou o formulário é impresso e a gente não consegue preencher, ou o formulário tem vários campos com vários erros. Que para os nossos recursos de acessibilidade, esses campos ficam inacessíveis e é muito desgastante. Sim. E eu preenchia 10 desses por dia. Nossa, na busca por editoras. Na busca por editoras. Eu já enviei para muitas conhecidas que nem tinham coisa de aceitação de original. Eu fui lá, procurei sabe aquela parte do site que fica ali, entre em contato. Ah, sim. Fale conosco. E essa é a pior parte de todos os sites para quem tem deficiência visual. Eu já ligo horrível. Quando eu enfrento alguma dificuldade, Clarissa. Sim. Que aqui a gente vai linkando os assuntos e é um bate-papo, né? Beleza. Então, quando eu enfrento uma dificuldade no Fale Conosco, eu ligo e dou um carteiraço. Eu digo assim, olha só, moça, eu tenho... Porque ela diz assim, tem que acessar o site, tal. Eu digo, eu tenho deficiência visual, eu sou cega. E o site é inacessível. E o site é inacessível. Eu tô enfrentando dificuldades de acessibilidade pelo site, tu poderia me ajudar por telefone? É resolvido na hora. Eu adoro assim. Uma ligação telefônica. Eu também. Adoro uma ligação telefônica e um áudio no WhatsApp. Porque todo mundo já tentou. Agora, fugindo completamente, como eu vou sair pela tangente? Tu pediu pra eu sair, eu vou sair mesmo. Isso, saia. Então, vamos lá. Quem nunca pediu comida em alguma restaurante ou algum delivery aí pelo WhatsApp e a pessoa te mandou foto do cardápio, tu perguntou o que tinha, a pessoa pediu pra olhar a foto? Eu já tenho um áudio de uns 2 minutos separado, de uns 20 segundos aí, 30 segundos separado, especialmente pra esse tipo de gente. Ô moça, eu sou deficiente visual, tá? Eu sou cega, eu não consigo olhar a foto do cardápio. Volta tudo. E o constrangimento, né? Sim, o constrangimento. Tu sente... Às vezes eles até respondem escrito, mas às vezes eles respondem por áudio. E quando respondem por áudio, tu sente, assim, o desespero. O constrangimento. Mas eu, assim, eu dou o carteiraço na cara dura mesmo. Eu também, porque... Eu ligo e digo que eu tenho deficiência visual, que o site tá inacessível, mas não é, porque estão demorando pra me responder. Exatamente. Mas geralmente coisas de restaurante eles respondem bem rápido. Só que eles também têm aquelas mensagens padrão do WhatsApp, que são bem cavalos mesmo, que tu manda pergunta de o que tem no cardápio e aparece ali. O cardápio está ali na foto, uma setinha pra cima. Tipo, tá ali em cima a foto, tu não viu? Não vi. Não vi. Não vi, moça. Tá, mas vamos voltar, Clarissa. Vamos. É importante também eu entender, todos nós entendermos, a gente tem um público que acessa estes conteúdos e que com certeza vão querer saber como foi essa busca pela editora, então. Seguindo. Então, eu enviei originais, enviei também nessas abas de entre em contato, de fale conosco. Às vezes eu nem pesquisava assim se a editora estava recebendo original. Eu ia lá, fazia um textinho e enviava. Tanto que eu tinha vários textos prontos para e-mail. Que eu só ia lá e copiava e colava para a editora. Sim. Enviava, preenchia formulário. Mas a Leia Livros, que foi a editora que eu encontrei de fato, ela veio, por isso que eu falo que o livro é muito analógico, por indicação. A coordenadora da minha escola na época falou. Qual escola? Do Santa Luzia, ainda. Sim, tu estudou a vida toda. É que eu sei da tua vida, Clarissa, mas as pessoas não sabem. Então, aqui eu vou te fazer perguntas que são importantes. E a escola Instituto Santa Luzia também é uma escola que atende, pelo seu histórico de vida, atende pessoas com deficiência visual. Sim. E tu estudou lá durante todo o teu ensino infantil, fundamental e médio, né? Tudo. E foi por indicação de lá. Foi por indicação de lá. A coordenadora de lá me disse que tinha uma mãe de um aluno do ensino médio que era escritora.
Aí ela me deu o contato dessa mãe, né? Me fez aí esse trâmite. E essa mãe me apresentou a dona da editora Areia Livros, que é a Nel Morato. Também é escritora, também publicada. Se vocês quiserem, Nel, aí com 2 L's, Morato. Os livros dela estão disponíveis em vários lugares. E ela é muito boa, ela é poeta, mas também num estilo mais romântico, mais sensível. E é muito legal. E me apresentou a ela. E a gente fez essa parceria que dura até hoje. Eu espero publicar bastante coisa com eles Quando ainda. foi publicado o livro? Ele foi publicado, tenho a data certinho aqui, em 14 de dezembro de 2021, na Biblioteca Pública de Porto Alegre. Parabéns. Foi uma Clarice, terça-feira, tava convidada. chovendo. Sim, eu lembro. Eu fui convidada para este evento. 14 de dezembro de 2021. Dezembro de 2021. Bem desafiador, né, Clarissa? Terminando a pandemia. Terminando a pandemia. Um dia de chuva. Sim, no uma último mês noite do ano. chuvosa. É, uma noite chuvosa. Tá, e em quais formatos o livro está disponível? Vozes Então, Noturnas. eu sempre digo que eu tenho para todos os gostos e eu sempre achei que a parte mais importante de qualquer produto que tu vai vender, porque querendo ou não, acaba sendo um produto, né? É cultural também, mas também é um produto. Diversificar ele. Então, eu tenho ele impresso, que eu Em vendo tinta. em tinta, né? Impresso em tinta. Que é o que eu estou na mão no momento. Sim, esse aqui. Aqui folheando. Tenho ele impresso em tinta, eu vendo ele autografado também. Quantas pra quem tiver páginas interesse. ele tem impresso? Ele tem 100 páginas. 100 páginas. 100 páginas, mas ele é bem... Não é um livro muito pesado, porque a diagramação dele é bem confortável. Você vai ver que sempre ele é troca gostoso. sempre troca de página, quando vai para outro poema. Ele a é letra é muito bem gostoso. acessível, não é, tipo, super pequena, que nem vários livros que fazem, né? A letra é bem pequena. Verdade, Clarissa. É bem acessível, a diagramação é bem boa. E ele impresso custa aí R$25. Eu tô vendendo comigo mesmo por enquanto, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo e-mail, por todos os canais aí que eu acabo tendo. Porque eu preferi não colocar em nenhuma plataforma, porque isso ia aumentar o preço e tornar muito mais burocrático, atrasar os envios, é bem complicado. Então, quem quiser comprar o livro, adquirir o livro, é diretamente contigo. É, diretamente comigo. Poderia ser aí pelo Instagram, bem fácil de achar. Qual é o teu arroba? Sim, eu ia. Vamos lá. Arroba Clarissa Monteiro 0. Monteiro 0. E eu tô aí na capa do Instagram, para as pessoas com visão que estejam assistindo aqui, numa foto, que é a mesma foto de capa e da contracapa do livro, com uma rosa na mão. Então, bem fácil de achar. Nós vamos colocar na descrição do vídeo, aqui no YouTube, o teu arroba do Instagram. Tá certo. Para que o pessoal possa te encontrar e adquirir o livro, mas a gente também fica à disposição para ofertar para o pessoal, para passar o teu contato, né? Contato da tua mãe maravilhosa, Vera, que também é uma grande incentivadora, entusiasta do teu trabalho, né, Clarissa? Tá, e o livro não somente em tinta, mas também está disponível por link para audiobook. Sim, o correto? livro também está disponível aí como audiobook, com uma gravação muito bem feita, todo estilo de estúdio, tem trilha sonora, tem um som bem legal, para dar aquela imersão mesmo em vocês, para quem gosta de audiobook. Todo o conteúdo do livro está disponível. Todo o conteúdo, incluindo uma descrição da capa, que não tá aí no livro, né, original. Sim, perfeito. E qual o valor do link? R$10. R$10. Sai mais em conta do que o livro impresso. Não tem aí o preço da impressão, né, e tudo. Além disso, também, a gente tem para todos os gostos, tem o e-book, o livro digital, que pode vir no formato que vocês quiserem. PDF, TXT, doc, e utilizar os recursos de acessibilidade, mas aí não na tua claríssima, gostosíssima, maravilhosa voz, né, Clarissa? Porque aí nesse caso o audiobook está disponível na tua voz, né? Todo o conteúdo na tua voz. E também temos aqui em cima da mesa conosco a versão em Braille. Temos aqui também a versão em Braille, impressa aí diretamente pelo IBC, pelo Instituto Benjamin Constant. Olha, maravilhoso. Tem vários exemplares em Braille. Inclusive, Clarissa, quem quiser um em Braille pode solicitar pelo site do Instituto Benjamin Constant. É só fazer o cadastro lá, é super acessível. Muito, muito acessível. E solicitar o envio do livro Vozes Noturnas, que vai chegar de graça na tua casa. De graça? Sim, o livro em Braille a gente decidiu não comercializar. Teria como? Teria, mas produto em Braille a gente não... Eu não acho... É muito necessário... Não acho certo comercializar. Não que não seja certo. Porque, não acho, não gostaria, até porque ia dar muito caro. O custo da impressão sairia é muito alto. Caro. Já que o Instituto Benjamin Constant foi parceiro, né? Também, de certa forma, patrocinou essas impressões.
vale muito a pena o incentivo e entregar esse material Direto na tão casa, né? rico que é ainda o material impresso em braille. Uhum. Para ti, que é uma jovem de 17 anos, que é de uma outra geração, que com certeza usa muito mais a tecnologia do que o braille, né? Sim. Diferente da tua mãe, por exemplo, que também é cega, que é professora de braille, professora Já de foi história, revisora de é braille, braillista, inclusive. já foi revisora de braille, usou muito mais na vida o braille do que a tecnologia, Sim, mas eram outros tempos, né, Clarissa? sim. Então, todo e qualquer incentivo que a gente puder dar hoje para a juventude que tem deficiência visual, que mantenha o uso do braille, é necessário, porque a tecnologia é indispensável, mas ela não substitui a leitura braille. É exatamente o que eu digo, e minha mãe, a Vera Valentim, aí também diz sempre. A gente pode parar de usar o braille quando as pessoas que enxergam pararem de ler em tinta. Exato. Quando elas pararem 100% de ler em tinta, beleza, a gente pode parar de usar o braille. Porque a grafia das palavras a gente só tem acesso pelo braille. E é verdade, realmente muitas pessoas aí com deficiência visual têm um grande furo, né, nessa parte, um grande gap nessa parte, porque acabam não tendo acesso a material em braille e não lendo muito. Sim. E aí sabem como pronunciar uma palavra, mas e a grafia? Porque o português, ele tem muito detalhezinho, né? Exatamente. E a pessoa acaba perdendo. O braille é indispensável, insubstituível, e a tecnologia com certeza contribui muito para o nosso acesso na leitura, de fato. Por exemplo, o link do audiobook, ele é hoje mais disponível, mais acessível do que um livro em braille. Sim, mas um material não substitui o outro. Né? Então. Tu vai acessar os conteúdos, mas de formas bem diferentes. Assim como não substituir este livro em tinta, que tá incrível e tá maravilhoso. Clarissa, então, me conta uma coisa. Qual é devem ter várias, mas uma das tuas poesias favoritas desse livro? Então, eu tenho muitas poesias que eu realmente gosto muito no livro, mas eu acho que uma das que mais me marcou, principalmente pela declamação dela, porque no audiobook eu tive que fazer toda a declamação e é muito diferente tu escrever e ler o que escreveu e declamar, porque é outra coisa, é outra emoção, é outra história. E essa poesia, ela foi escrita muito rápido. E quando eu escrevi, eu realmente não sabia que ia me marcar tanto, mas acabou marcando. Eu li ela em diversas ocasiões e ela é muito triste, mas ela também é muito tocante. Pelo menos é o que eu acho aí, né? Essa poesia, ela é a poesia mãe. É a penúltima poesia do livro. Eu tenho uns segundinhos. Ela é a penúltima porque ela foi escrita bem no finalzinho, quando já estava para publicar o livro, ou é só uma ordem aleatória de poesias? Não, eu não quis colocar uma ordem muito... como posso dizer? A não ser que eu tivesse feito algum poema que tinha alguma ligação direta com o outro, eu quis colocar a ordem bem aleatória. Bem aleatória. Sim. E ela tem relação com a tua mãe? Com a relação que tu tem com a tua mãe? Algo nesse sentido, não? De fato, ela é mais uma... eu não sei exatamente como explicar. Ela é mais uma poesia, de certa forma, sobre perda. Ela é de uma mãe que acabou perdendo o filho em umas certas situações aí. E não tem tanta ligação, de fato, com a minha mãe. Mas eu acho que, pelo que eu falo sempre, a minha mãe, ela tem esse livro inteiro. Ela não tem uma poesia, ela tem esse livro inteiro. Porque se ela não tivesse ali, eu não teria começado a me interessar por escrita, não teria nada desse livro. Nada, nada, nada. Sim, ela tem coparticipação e responsabilidade total na criação de toda esse teu sonho, que é um livro, ela tem publicação de um livro, né, Clarissa? Mas essa poesia veio de alguma inspiração externa, alguma história que tu conheceu? Gente, é aquela coisa, eu não sei nem explicar direito de onde chega muitas vezes a inspiração. Essa poesia, ela simplesmente veio, como a maioria que tá ali. E tu pode recitar ela pra gente? Claro. Eu vou pedir para o pessoal, nesse momento, se permitir também ter uma experiência e somente te ouvir. Então, se for possível, fechar os olhos, o pessoal que está aqui conosco no estúdio também aproveita esse momento, é uma experiência. A Clarissa realmente traz nas palavras e nas poesias uma sensação diferente e transmite isso com muita excelência, e através da voz dela, acho que essa experiência vai ser especial. Então, a gente vai te ouvir agora, Clarissa. Tá certo. Tá contigo. Então. Muito obrigada.
espero dar uma boa experiência aí pra vocês, pelo menos uma um pouquinho emocionante. Mãe, ela murmurou, não chore, meu garoto. Desculpem, gente. Mãe, ela disse, esse é o meu garoto. Ela murmurou, não chore. Ela olhou em seus olhos, era tão devotada, e eu era uma sombra que os observava. Ela lhe dava o peito, acalmava seu pranto. Eu, intrusa, jogada ali num canto. Sempre me perguntando, enquanto sangrava, quem, neste estranho mundo, há de acalmar meu pranto? Eu lembro daquele horrível quarto repulsivo. Me lembro dos tapas, dos gritos, da barriga crescendo. Eu me lembro do sangue. Brancos, alvos, pálidos, eram os restos de imagens que passavam por mim. Ele era tão grande, tão difícil de sair, e mesmo com a dor e as lágrimas, eu estava orgulhosa. Mas ela tinha carisma e beleza e um sorriso que te faria morrer por ela. E mais tarde, enquanto eu chorava e sangrava e me sentia orgulhosa, ela tinha meu filho. Eram chorinhos de bebê e a primeira namorada. Era a formatura na escola e o casamento na igreja. Eram os nascimentos dos filhos e cada um daqueles dias era uma agonia. Ele sempre chamava ela de mamãe. A sombra sem alma, que não era nem mãe, nem filha, nem confidente, nem amiga, acalentou em seus braços o fantasma da lembrança de um filho. Gente... Olha, Clarissa, eu fechei os olhos e te ouvi e foi realmente importante, assim. Eu tenho que dizer, gente, para quem tiver interesse em prosseguir possa adquirir o audiobook, vai perceber que eu derramei tudo que eu tenho em todos os processos desse livro e planejo derramar mais em um novo que eu planejo lançar ainda. Se tu quiser, inclusive, eu posso dar uma palhinha em um dos poemas do livro novo. Em primeira mão? Em primeira mão. Ai, que máximo, mas Clarissa, isso claro. mais pra frente, mas realmente eu derramei tudo que eu tenho nesse livro. Eu tô dizendo isso unicamente porque no audiolivro, esse poema aqui, ele foi recitado em lagriminhas. Ele Sim. foi recitado em lágrimas, ele Uhum. foi recitado chorando extremamente e ele ficou, acredito que muito bom, né? E que custa, né? Mas muito bom. Quem tiver interesse no audiolivro vai ver aí toda a emoção que foi Eu já li jogada todo por o aí. teu livro, Clarissa, e li não ouvi. E uma das poesias que me tocou bastante, eu agora não recordo o título, mas era sobre relacionamento abusivo. Qual delas? Tem alguma... Eu acho que tem umas prendeu duas. ela. Eu amei. Eu amei. Nossa, eu posso iniciar ela, caso tu queira, em algum momento. Ela é muito grande, então ela é grande. Eu não vou recitar ela e completa, a poesia que tu escolheu, Clarissa, para recitar também no evento de abertura da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência na Prefeitura de Porto Alegre, que é a autoajuda, eu até gravei. Também é uma poesia que conecta muito com a geração da juventude e que a gente pode também estender para muitas realidades. É uma poesia, acho que cabe para muita gente. Eu gostaria, se tu não te importar, eu gostaria que tu trouxesse essa pra gente. Claro, vamos sim. Então vamos. Autoajuda, eu acho que ela é uma poesia que conecta um pouco com todo mundo, porque todos nós estamos sendo aí sobrecarregados por milhares de pessoas dizendo como a gente tem que agir, o que a gente tem que fazer. Tu abre o Instagram e tem milhares de fotos mostrando como tu tem que viver a tua vida, como tu tem que agir, o que tu tem que fazer, qual o lazer que tu tem que ter. Não existe mais tanta liberdade, né, em torno dessa questão aí da personalidade, do que tu pode fazer para ser feliz, e essa pressão também para sempre ser feliz. Sempre, 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 a todo custo. E eu acho que a autoajuda, ela é muito sobre isso. Poesia, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Autoajuda. Seja forte e fraco, e bom e mal. Abandone e não se apegue, mas seja estável e não mude.
Seja claro e escuro, e frio e quente. E tudo o que eles quiserem que você seja, mas não deixe ninguém te dizer o que fazer. Seja seguro e controle sua própria vida, mas não se esqueça que de uma hora para outra, tudo pode ir pelos ares. Seja perfeito e agradável e falso e irreal. E talvez algum dia você seja tão bom quanto todos aqueles estranhos dos depoimentos que você ouve tanto. Ou ignore tudo isso e seja você, sem regras e leis e livros e ídolos, e sem ser esmagado por adjetivos inúteis. Essa é perfeita, Clarissa. É a minha favorita. Não Que é a bom. mais profunda, exatamente, até porque a gente não pode avaliar dessa forma, medir dessa não forma. Tem como ranquear, né? Ela é bastante profunda também, mas ela é mais simples e, ao mesmo tempo, traz uma realidade de todas as pessoas, como tu acabou de citar. É a realidade hoje da vida superficial, da vida nas redes sociais, da indústria da felicidade. Sim, você tem que ser feliz e tem que ser feliz desse jeito. Se tu for feliz de outro jeito, tá errado. E é essa estrutura, né? Exatamente, essa estrutura que a gente tenta todos os dias correr atrás e fugir ao mesmo tempo. Então, é uma disputa, uma competitividade por atingir padrões, por atingir posições que, em boa parte das vezes, não estão nos deixando confortáveis. Sim. E estar na zona de conforto também é um problema, porque a gente precisa muito trabalhar e trabalhar e trabalhar, e não se acomode e corra atrás e faça mais e cada vez mais. E se tu faz e muito produza e acaba muito, agindo de uma forma um pouco desagradável por isso, porque tá sobrecarregada ou tá mal, principalmente quando você é mulher, tu não pode demonstrar isso. Que tu tem que fazer sempre, mas nunca parecer que tá fazendo demais, ou parecer mal porque tá fazendo muito, Exato. ou parecer sobrecarregada. Sempre pode parecer que tu tem que fazer mais. E que tu está muito bem com tudo aquilo que tu tá fazendo. Não, sim, com certeza. O filme da Barbie é inacreditável. Sim. Tá em alta agora. Tá em alta e é realista. E a tua poesia veio antes do filme da Barbie, mas elas quase trazem a poesia de autoajuda no filme, em outras palavras. Eu e a Greta somos colegas. Tem eu acho. Aparentemente, porque tem uma cena no filme em que a humana conversa com a Barbie. Sim, é muito esse espírito. E é esse espírito. Seja magra, mas não seja magra demais. Porque você não pode dizer que quer ser magra, tem que dizer que quer ser saudável. Sim. Tenha filhos, mas não fale muito dos seus filhos. Isso não porque você também precisa trabalhar, mas também tem que ter tempo para cuidar das pessoas à sua volta. De todas elas. De todas elas, ok? As cobranças são infinitas. Infinitas em geral, mas no universo feminino são ainda mais. Muito grandes. E neste universo de pessoas com deficiência, de sermos mulheres com deficiência, também ainda mais, porque a gente vive numa redoma entre ser super heroínas, ou super pessoas, coitadas. Ou sermos coitadinhas. Exato, é totalmente isso. E sabe que essa cobrança por ser mulher, por ser deficiente, por todas essas questões, eu vi ela muito principalmente na questão de ser mulher, de tudo, depois da publicação do livro. Porque eu falo sempre para vários colegas escritores e todos eles olham para mim com a mesma cara, que é a cara de, fazer o quê? Que é aquela coisa, antes da gente publicar o livro, ninguém falou que a gente tinha que ser social. Ninguém disse, olha, agora tu tem que ser social. Mas acabou acontecendo. Agora tu é famosinha, amiga. Não, agora talvez isso não seja, mas tu tem que agir como, entende? Sim. Tu tem que agir como, agora você tem que ser social. E quando tu é mulher e quer promover qualquer trabalho, não importa só o teu trabalho. Importa o teu trabalho, como tu fala com tais pessoas de tal forma, porque tu não pode parecer próxima de mais nem de menos. Importa muito a roupa que tu tá vestindo, a forma que tu te comporta, a forma que tu te conduz, de uma forma... Nossa, tudo isso importa. E muitas vezes a gente sente que importa até mais do que o nosso próprio trabalho. Do que o conteúdo que está entregue. Como tu entrega ele. Olha tu tem que entregar numa caixinha bonitinha,
Com um lacinho de preferência, um lacinho rosa, gente, pelo amor de Deus. Tudo é imagem, estética, né, Clarissa? Sim, tudo. E pra gente que tem deficiência visual, isso nem é prioridade. E nem ficaria em primeiro ponto, mas é muito realmente ainda cobrado isso, né? De que tudo se mantenha em torno de uma estética. Sim, uma estética e não só uma estética, tem que ser aquela estética. Uhum. Porque assim, Aquele padrão. Existem diferentes tipos de beleza, mas a beleza que tu tem que ir num evento de promoção de literatura ou qualquer coisa, não importa se a tua escrita é mais metafísica, se ela é mais pesada, se ela é um pouco mais agressiva. A estética é um vestido branco e um saltinho. Uhum. Ela precisa ser essa. A etiqueta. Exatamente. Não importa. Ser estética não tem muito problema. Eu sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de fazer essas coisas. Sim, vaidade é diferente de estética. Mas tem que ser aquela estética. Aham. Realmente. E eu senti muito isso durante o período de Miss. Tu tinha um programa, né, Clarissa? Agora tu não tem mais o Blindcast, ele não tá acontecendo. Me fala um pouquinho sobre esse programa de rádio também, porque além de ótima escritora e poetisa, tu também é uma ótima comunicadora. Aceite isso. Então, e o teu programa vinha fluindo muito bem, com ótimos conteúdos. Eu quero entrar um pouquinho agora contigo, a gente já vai encerrar logo mais, mas eu quero falar um pouquinho sobre o teu programa, como foi essa experiência de ter o programa também, Blindcast, falar um pouquinho sobre moda inclusiva, como tu te vê nesse contexto. Eu gosto bastante desses assuntos, muito legal. Mas olha, o programa, eu acho que eu acabei virando comunicadora muito pelo acaso. Porque no dia do lançamento do livro, eu acabei tendo uma aparição pequena, mas muito legal, por contatos, na imprensa e tudo, no jornal aí da Record. E em alguns outros jornais. Então eu pensei, meu Deus, pessoa. Pessoa! Aí foi lá, me arrumei, falei, até que ficou relativamente bom. Pra quem tinha zero experiência, ficou muito bom. Mas aí eu descobri, nossa, eu gosto de comunicação, eu gosto de falar. E fui procurando, eu fico confortável assim, né? A gente se sente também, legal. A gente se vê naquele contexto. Isso, aí eu descobri, nossa, é legal. E eu descobri isso durante a gravação de um vídeo ao vivão, sabe? Aquelas cenas que tu vê no jornal que o repórter tá do lado de uma pessoa, ele chega fala com o cara do estúdio pelo fonezinho. Oi, quem tá aqui no estúdio, eu vou apresentar a Clarissa Monteiro. E aí, nesses 50 segundos, eu descobri, nossa, eu gosto disso. É legal, gosto mesmo. E aí eu fui procurando, né, empregos nessa área. É uma área bem complicadinha de achar alguma coisa interessante. Porque a gente sabe que tem que ter contato para começar alguma coisa grande, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Mas eu acabei conseguindo aí, em parceria com o Sergs, na web rádio da USergs. Que é a União de Cegos do Rio Grande do Sul. A União de Cegos do Rio Grande do Sul. Consegui aí uma parceria que era um programa de rádio que ia ser apresentado das 13h30 às 5 da tarde, né, das 15h30 às 17 horas. Em parceria com a Evelyn Pereira, que foi minha colega durante todo esse tempo aí, a gente era bem dupla dinâmica mesmo. Que também é uma menina com deficiência visual. Sim, também uma menina com deficiência visual. E tem aí os seus, agora, 25, né? 25, 24, 25 anos. Jovem também. Jovenzinha também, com deficiência visual também. E a gente fez bem estilo teu e da Gi, sabe? Da Gisele Teste, que faz aqui comigo o quadro Gi ao Quadrado. A gente grava juntas uma vez por mês, pelo menos aqui no programa, mas eu também gravo episódios sem a presença da Gi, mas é uma dinâmica muito boa mesmo gravar em dupla. É muito bom gravar em dupla, porque flui. Tanto que só 1h30 do programa sempre passava muito rápido. Sim. Muito, muito rápido. E aí, era um programa meio estilo noticiário de curiosidades. Eu pegava aquelas notícias de curiosidades, pegava um pouco do que estava acontecendo no mundo. A gente tinha quadros, né? A gente tinha, por enquanto, quadro que tinha mais, né, adesão aí, que era o Blind Indica, que era onde a gente indicava livros, filmes, séries, às vezes sobre a temática da deficiência visual, às vezes sobre outras temáticas que a gente achava importante. Era bem tudo com a gente, era tudo roteirizado, tudo feito pela gente. Tem indicações para fazer para o nosso público aqui, a acessibilidade em alta, ligado à área da pessoa com deficiência, especialmente? Ai, meu Deus, pegou de surpresa. Um filme, uma série, um livro, pode ser qualquer uma das indicações. Claro, Vozes Noturnas já é a primeira indicação deste episódio. Já tá aí. Uma ótima leitura sensível. Agora, se tu tiver alguma Blind Indica, neste momento, acessibilidade em alta. Então, meu Blind Indica eu gostaria de dar aqui é pro pessoal com deficiência visual também, mas é para todo mundo, mas eu vou focar aqui na deficiência visual, porque é muito importante. E ela tem muito pouca visibilidade, né?
infelizmente. Mas tá aí, gente, o livro que eu... É livro, né, literatura, que eu sempre vou acabar pendendo aí pra Que literatura. bom. É de uma autora brasileira, que talvez algumas pessoas que escutam aqui já devem conhecer, a Sara Bentes. Uhum. E o livro dela é E Não Se Esqueçam de Regar os Girassóis. É um livro romântico. Foi a minha indicação, inclusive, de Dia dos Namorados. Ai, que lindo! Eu não conheço. Gostei já do nome. E ele trata aí da história de um casal, é uma moça, que ela é dançarina, a Giovana, se não me engano o nome dela. Li há um pouco de tempo, então falha nossa se estiver errado. Mas... já li Todos faz um os tempinho. quadros aqui. Mas ela trata aí da história da Giovana, que é uma dançarina que ficou, né, cega há pouco tempo, e mostra, né, todo o percurso dela, ela aprendendo na sozinha, mostra o primeiro dia dela quando ela saiu na rua, e mostra também a história de amor dela com o Emanuel, se eu não me engano, mas talvez esteja errado também, que é um jovem também que acabou adquirindo deficiência física. Ele usa cadeira de rodas, né? E mostra toda a história de amor deles. Ele tem um trabalho bem interessante até. Ele é do ramo de tecnologia. E ele trabalha... Ele é aqueles hackers do bem, sabe? Ele vê se alguma empresa, alguma coisa está sendo invadida por alguma organização. Ele arruma métodos de segurança. Ele testa a segurança de empresas. Ele faz toda essa questão aí. E isso é bem importante aí pra jornada deles. Mostra isso tudo da tecnologia... Mostra o relacionamento deles, que é muito bonito. E tem uma... Eles são bem no estilo casalzinho, sabe? Aquele casalzinho bem fofo, bem bonitinho mesmo. Tanto que muitas vezes, enquanto tá lendo o livro... Não é um drama romântico. Não é um drama romântico. Ele acaba pendendo pro drama mais pro final. Mas é um livro muito leve. Ele tem, sim, temas aí de drama mais pra frente. Mas ele é um livro muito leve, muito fácil de ler. E tem audiobook? Eu vou ficar exatamente devendo, mas eu acredito que tenha, porque a Sara Bentes produz bastante conteúdo de áudio também, mas eu não vou te dar certeza, não vou dar certeza aí pro pessoal que tá nos ouvindo certinho, por puro medo de estar errada aqui. Mas mas a gente pode pesquisar os links e deixar na descrição do vídeo. Aqui no YouTube pro pessoal. Que bom, podemos pesquisar e deixar na descrição, mas é um casal muito bonito e é uma história muito legal. E mostra muitos aspectos aí da vida cotidiana. Tanto que, curiosidade, mas eu achei muito fofo quando eu li isso a primeira vez, ele é muito antenado aí nessa área da tecnologia. Então ele configura o sintetizador de voz, a pedido dela, pra ter a voz dele. Eles acham bonitinho, né? Que fica assim. Massa! É legal mesmo, legal. Gostei da ideia. É bem uma coisa, é um livro muito leve, muito fofo, e que, querendo ou não, vai acabar mostrando vários aspectos aí da nossa vida de uma forma super leve, muito tranquila. Então é legal até para as pessoas sem deficiência lerem, por pura curiosidade, assim, sabe? Da história deles, que é muito bonita também. Que legal, Clarissa. Poxa, boa dica. Que bom que eu te instiguei a trazer um blind dica pra gente. E eu vou aderir essa ideia de te pedir dicas e trazer aqui nos episódios do nosso podcast e sempre com a referência do Blind Indica. Que coisa boa. E esse processo aí todo do Blindcast foi muito legal. Eu adorei, porque a gente fazia... A Gi mesmo já foi entrevistada lá. A Gi sou eu. Esta que Gi aqui fala. na minha frente, esta Gisele Ibe aqui. Sim, tive a honra de ir lá no início do ano e foi muito positivo para mim também, Clarissa, e te confesso que me inspirou estar lá e conversar com vocês e tá naquele momento assim de descontração, mas também de trazer informação, de compartilhar informações e falar no microfone, programa de rádio, me inspirou muito também para pensar no podcast e para estar aqui hoje e para colocar em prática, claro, várias outras coisas também me trouxeram até aqui, toda uma história, uma vontade de realizar esse projeto, mas aquele momento de entrevista no Blindcast também teve uma pontinha de influência para que a gente estivesse aqui, no Acessibilidade em Alta, por isso eu fiz questão de te trazer, te perguntar sobre como está o programa, então não está no momento, mas nada impede de voltar, de repente. Sim, eu penso em voltar. A gente pode pensar em gravar o programa aqui no Estúdios Rino também, que é nosso parceiro, então é uma grande comunicadora. Então, quem sabe podemos pensar em mais projetos ainda juntas, fazer um quadro juntas. Tenho ideias, Clarissa.
Olha, eu penso muito em voltar para as comunicações, porque é uma área da qual eu sinto muita, muita saudade. Ela é muito legal, muito interessante. E tu tem muito a essa experiência contribuir enriqueceu também como bastante. comunicadora, principalmente para esse nosso universo das pessoas com deficiência. Para acessibilidade em alta, eu tenho certeza que sim. Na Então verdade, eu quero te ter mais por aqui. A gente precisa de mais pessoas com deficiência comunicadoras possível, né? Porque, meu Deus, a gente precisa muito urgentemente de mais vozes, de mais pessoas, de mais, né? É verdade, Clarissa. E a gente precisa falar sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Eu já falei aqui outras vezes que eu me sinto repetitiva. Ontem eu fiz uma live, fui convidada como apresentadora do podcast, né, Acessibilidade em Alta, para realizar uma live para, enfim, a Juventude Nacional, para a juventude também, Juventude Nacional de um partido político, para falar sobre política pública, sobre como os candidatos, pré-candidatos à vereança nas eleições municipais ano que vem, a candidatos a prefeito, podem também trazer a pauta da acessibilidade, levantar a bandeira da pessoa com deficiência, quais são os caminhos, quais são as políticas, como a gente desenvolve política pública para esse segmento. Eu me sinto no caminho, me sinto na missão, sabe, Clarissa? Também de comunicar, de falar sobre acessibilidade, mas me sinto repetitiva, porque parece que eu tô sempre falando a mesma coisa, mas não é óbvio, é só óbvio pra gente. Sim, é que pra gente, muitas das coisas que a gente acaba precisando falar são coisas que fazem parte da nossa vida, é natural, e a gente já falou centenas, milhares de vezes, né? Exato. Mas não são tão óbvias e a gente tem que trazer cada vez mais comunicadores para que sejam óbvias para todo mundo. Tu já deve ter falado sobre o teu livro várias e várias vezes em várias entrevistas, mas cada uma delas vai atingir um público diferente e é importante que esse conteúdo também chegue em todas as pessoas. Sim. Eu quero te agradecer muito, Clarissa, por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite, por divulgar o teu livro, por compartilhar os teus poemas conosco, nos dar a honra de poder ouvir na tua voz a recitação desses poemas. Espero que o pessoal também consiga adquirir os livros, o link para o audiobook. Conte conosco para qualquer parceria de projeto, para que a gente divulgue teu livro, para que a gente leve adiante, para que tu venha aqui falar sobre a tua segunda edição. Eu não sei se vai ser uma segunda edição do Vozes Noturnas ou... Não, agora vem a palhinha que tu prometeu, eu não esqueci. Assim, pra minha sorte, eu já estou aí na segunda edição do Vozes Noturnas. Já tô na segunda edição. Essa aqui, inclusive, deve ser um exemplar da segunda edição. Mas o meu projeto é lançar um outro livro. Ele ainda não tem um nome, ele ainda não tem bem um formato definido. Mas ele vai ser uma misturada. Ele vai ser uma mistura bem grande aí entre crônica, entre poesia, entre todas as coisas. E... eu tenho uma das poesias que eu fiz especialmente aí, muito pensando na acessibilidade em alta e muito pensando em pautas da pessoa com deficiência. Porque a gente também merece ter conteúdo escrito sobre a gente, ter conteúdo de crítica, conteúdo de... produção intelectual na área. Cultura, né? Do que a gente sente, do que a gente vive, do que a gente passa no dia a dia. E primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, a todo mundo. Eu vou ter um tempinho para agradecer pro pessoal depois da página. Vai, claro que sim. Que coisa boa. Tá, então me desculpa. Eu achei que tu viria com uma extensão, né, do Vozes Noturnas, que não seria um novo projeto, era o que eu havia entendido. Não, é um novo projeto que eu tô aí pensando em criar desde dezembro aí do ano passado. Eu tenho bastante material ainda não publicado, tô produzindo todo dia, cada vez mais. Olha só, a gente tem coisa nova, novidade mesmo. Novidade mesmo. Parabéns, Clarissa, que bom saber e tô ansiosa para conhecer esse novo trabalho. E nos conta. E assim, o projeto ainda tá nascendo, né? Tem crônicas, tem poesias, e uma das poesias, a poesia que eu fiz aí especificamente para as questões da pessoa com deficiência na sociedade, ela se chama aí, tá meio pela metade, tá meio daquele jeito, mas se chama Nada Sobre Nós. Né? Que é o lema, né? Que é o nada lema, sobre nada nós, sobre sem nós. Mas é nosso Esta título para... que é de uma forma mais reflexiva e o nada sobre muito nós, mais. porque infelizmente não há nada sobre nós. Não há nada sobre nós, exatamente. Sim, eu exatamente, entendi nada na sobre hora. Nós, de fato. Só a gente entende realmente. Eu enchi aquilo de piada interna. Piada vai interna. Ser vezes que só nós vamos entender, porque a gente precisa disso.
A gente precisa se Nossa, definir Clarice, como esse grupo. conteúdo vai dar o que falar. Eu Sim, já ele me é novo. identifiquei só com essa primeira frase. Ele é novo. E eu vou dar aí a minha primeira palhinha, talvez eu erre um pouco, porque ele é bem recente, eu ainda não recitei ele em lugar nenhum. E é isso, né, gente? Todos nós somos atores. Quem aqui nunca fez o papel de coitadinho, pedra no meio do caminho? Ou o papel de santidade, encarnações da cristandade, mais puros do que quaisquer santos. Sou coach não remunerada e também sou atriz mal paga. Levante aqui a mão, por gentileza, quem nunca ouviu no meio da rua. Oh, minha vida é tão simples comparada com a sua. Quem nunca mudou uma vida? Nada sobre nós sem nós, eles dizem. Quem somos nós? Eles sabem? Então, gente, Clarissa, eu vou embora, tchau. Vou deixar a acessibilidade em alta pra ti, porque eu fiquei toda arrepiada. De verdade, não estou exagerando. Tu sabe que eu sou bem expansiva mesmo, mas não estou exagerando. É exatamente isso. Eles sabem, Exatamente né? isso. Quem já não mudou uma vida, quem com deficiência já não mudou uma vida no meio da rua? Ouviu? Já Minha não vida é tão simples comparada com a sua. Já não ouviu nunca, exatamente isso. Nossa, mas que é uma coitadinha, ou tu é incrível. Ai, gente, eu acabei aqui comendo alguns versos também, porque agora eu tô lembrando que tem vários detalhes aí que eu acabei comendo na pressa de recitar. Mas eu tô muito ansiosa pra esse trabalho. Isso aí, gente. Esse trabalho já me representa. Muito mais completo. Eu espero, né, que represente. Eu trouxe também crônicas, que eu sempre escrevi muita crônica, sempre bem estilo cronista. Só que eu não larguei no Vozes Noturnas, porque o meu projeto do Vozes Noturnas era que ele fosse mais introspectivo, mais emocional, e não tanto crítica social, não tanto tapa na cara, sabe? Sim, era um processo de criação pandêmico, né? Isso, é bem outro momento, e realmente Vozes outro Noturnas momento. comunica muito bem isso. Agora, este novo projeto tem previsão? Então, o que eu preciso, né? Não tem exatamente uma previsão definida, porque a gente sabe como são esses projetos, mas eu penso aí que até, pelo menos, o início aí do ano que vem, ele esteja já na prateleira de todo mundo. E será pela mesma editora? Vocês seguem na parceria? Sim, que bom. Esperamos que sim, porque é uma editora muito parceira, muito que boa. ótimo. Mas eu gostaria de fazer um evento também maior, com mais gente, fazer uma baita de uma produção, ver bem direitinho a data, bem direitinho tudo. Conta comigo, Clarissa, conta com acessibilidade bom. em alta. Que coisa Seremos boa. teus parceiros e apoiadores deste lançamento. Que bom, que coisa boa. A gente aqui fica muito feliz porque me representa mesmo. Fiquei empolgada. Fiquei bastante empolgada, parabéns. Também fico muito feliz aí por ter participado. Foi uma grande honra aí participar do Acessibilidade em Alta. Eu tô acompanhando os vídeos no YouTube e pensando, nossa, quero vir. E tu vai vir muito. Sim, até porque eu olhava ali, eu adquiri esse, entre aspas, hábitos desde que eu fiz aí o audiobook. Aí eu olho o estúdio de vocês, meu Deus, que bonito, eu quero gravar lá. Então seja bem-vinda, está convidada, vai vir mais vezes. Eu tenho convite especial para te fazer, que vai ser novidade mais para frente, o pessoal vai ficar sabendo. Mas realmente vamos estar muito próximas agora, Clarissa. Tá certo. Obrigada por estar aqui. Muito Teu arroba mais uma vez. Meu arroba aí, pra quem quiser olhar o Instagram, tem sempre coisa nova, sempre conteúdo novo, posto as coisas que eu tô fazendo, posto eventos, posto tudo. Arroba Clarissa Monteiro 0, tá, pessoal? Clarissa Monteiro 0, vai ficar na descrição. 0 em numeração. 0 em numeração. Numérico, tá. 0 numérico. Arroba Clarissa Monteiro 0, também para seguir a Clarissa, acompanhar o estilo de vida dela, os projetos e trabalhos. Para quem quiser adquirir esse livro maravilhoso e todos os outros que estão por vir. Lembrando, pessoal, que o livro, ele impresso em tinta, custa R$25, autografado, enquanto o e-book, no formato da tua preferência, e o audiobook, narrado por mim, com gravação de estúdio, tudo bem certinho, com trilha sonora, custam os dois R$10.
A É venda é tudo com a muito gente. acessível de todas as formas, Sim. né, Clarissa? Então, muito obrigada, parabéns. Eu que agradeço. Nós temos o nosso arroba também, Acessibilidade em Alta, no Instagram. Eu peço para que quem estiver inscrito aqui no canal, quem estiver acompanhando os nossos conteúdos, também nos siga no Instagram. Lá a gente posta bastante coisa, inclusive a divulgação dos conteúdos que estamos produzindo para publicação aqui no YouTube. Se inscrevam no canal. Se o conteúdo foi relevante para ti, por favor, compartilhem com mais pessoas, curtam, comentem, tragam sugestões pra gente. Um beijo e até o próximo episódio. Até.